Soltou para aqui, tem medo. É gol! Salve, salve, meus amigos! Deixe seu like neste vídeo porque o boletim é urgente. Léo Ortiz está muito perto de se tornar jogador do Flamengo, tá? Inclusive, dando devido crédito ao Sérgio Loredo, repórter que segue o Red Bull Bragantino e fala que o acerto está encaminhado, de fato, com o Léo Ortiz. E a gente vinha falando aqui faz um tempo já que havia um acordo entre Léo Ortiz e o Flamengo, o empresário dele, Paulo Pitombeira, e o Flamengo. Léo Ortiz ficou no banco do Red Bull Bragantino no último jogo que ele disputou. Inclusive, no jogo contra o Palmeiras, no meio da semana passada, Léo Ortiz cometeu uma falha, tá? Mas ele é um zagueiraço, ele é um senhor zagueiro. Então, o torcedor do Flamengo pode ficar esperançoso aí, porque a negociação está muito próxima de ser finalmente encerrada com o Léo Ortiz sendo um novo reforço da equipe carioca. Inclusive o Mauro César, ótimo jornalista, grande amigo, trouxe mais cedo a informação de que o Flamengo, o cara é o Léo Ortiz, tá? Que o Flamengo não tentaria outro zagueiro, né? Que o cara do Flamengo, de fato, era o Léo Ortiz. E a gente vai explicar nesse vídeo como ele vai jogar, né? As possibilidades que o Tite tem com esta contratação. Lembrando que o Tite era um grande entusiasta da contratação de Léo Ortiz pelo Flamengo, tá? O Tite, inclusive, já o convocou para a seleção brasileira. Léo Ortiz é um zagueiro destro que pode jogar pelo lado esquerdo, pelo lado direito. A gente vai chegar lá, esmiuçar esse jogador, que é um jogadoraço. O falso 9 até o definiu como um camisa 10 da zaga, né? É exatamente isso. Vai melhorar muito a saída de bola do Flamengo. A gente vai falar mais sobre isso neste vídeo que tem um oferecimento da KTO. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site kto.com, meu camarada, então você não sabe o que está perdendo. Entre agora no site kto.com, faça o seu registro e quando você o fizer, você vai usar o meu cupom que é Bernardo, tá? Usando o meu cupom Bernardo, eu vou lhe dar 20% de bônus em relação ao valor que você depositar. Isso vale para o seu primeiro depósito em valores até R$100. Por exemplo, depositou R$100, eu vou lhe dar 20, tá? É óbvio que você vai usar esse crédito para fazer a sua fezinha no site kto.com, tá? Você vai fazer isso. E as melhores odds do mercado eu posto diariamente no meu Instagram, que é @BernardoAqui. Esse é o meu Instagram, @BernardoAqui, tá bom? Então entre lá nos stories, você vai ter diariamente as melhores odds do mercado para você, não só para jogos do dia, como para outras possibilidades também. E você quer aprender a tocar guitarra de graça? Esse canal lhe dá uma mega oportunidade. Entre agora no site do professor de guitarra e violão Átila Reis. O site dele está aqui na descrição deste vídeo, hein, gente? E faça a sua inscrição para você ter uma aula gratuita de violão ou guitarra de qualquer lugar do mundo com um músico profissional. E é automático. Se você falar lá que quer marcar uma aula, ele vai marcar, vai agendar uma aula com você de graça com um músico profissional, beleza? Tudo é óbvio na tela do seu celular, você não precisa estar no Rio de Janeiro. Destrinchando Léo Ortiz. Léo Ortiz, gente, é um jogador que ele preferencialmente atua pelo lado esquerdo, embora seja destro, tá? Tem uma excepcional saída de bola, inclusive quando formava a zaga com Fabrício Bruno no Red Bull Bragantino, Red Bull tinha uma jogada muito forte, né? Jogava com dois laterais, o Aderlan pelo lado direito, o Edmar ou o Luan Cândido pelo lado esquerdo, e aí os dois faziam lançamentos espetaculares, né? Era um time que usava muito desse artifício, era um time treinado pelo técnico Maurício Barbieri. Léo Ortiz começou a jogar tão bem que foi convocado para a seleção brasileira no lugar do Tite, pelo técnico Tite, que foi, aliás, um grande entusiasta desta contratação. Aí você pode falar assim, mas peraí, Bernardo, se ele joga pelo lado esquerdo, é ele ou o Léo Pereira? Lembrando que o Léo Pereira fez uma partida de almanaque contra o Vasco da Gama. Não, não é ele ou o Léo Pereira. Podem jogar os dois juntos, tá? Os dois juntos podem jogar. Ou seja, Léo Ortiz pode atuar pelo lado direito como um zagueiro central deste time do Flamengo, tá certo? Para isso, veja, tem precedente, tem histórico.
No jogo contra o Flamengo, por exemplo, Léo Ortiz jogou pelo lado direito da zaga, porque o Léo Realpe, que fazia dupla com ele, estava suspenso. E aí, o que o técnico Pedro Caixinha fez? Colocou o Léo Ortiz pelo lado direito, colocou o Luan Cândido, que é um lateral esquerdo, jogando como um quarto zagueiro, e o Juninho Capixaba como um lateral esquerdo. Então, ele é um jogador que dá diversas possibilidades ao técnico, que pode utilizá-lo como um zagueiro pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. Não tem muita diferença para o Léo Ortiz, que é um craque da zaga. O Flamengo vai ter um zagueiro melhor do que o Rodrigo Caio, tá? E eu tô falando aqui de um Rodrigo Caio no auge, jogando bola no auge. O Léo Ortiz é um zagueiro melhor do que o Rodrigo Caio era quando chegou ao Flamengo. Para você ter uma ideia do nível dessa contratação. Vale cada centavo que o Flamengo está gastando nele. E seria, de fato, temerário se o Flamengo não contratasse o Léo Ortiz, porque com as saídas de Rodrigo Caio e Pablo, o Flamengo praticamente não tinha substitutos, não tinha reservas para a zaga. Só o Davi Luiz, o Cleiton, né, podendo ser um reserva ali para o Léo Pereira, mas de fato era uma situação mais complicada ali, né? Então, com a chegada do Léo Ortiz, o que acontece? O Flamengo ganhou um zagueiro para ser titular, com o Léo Ortiz sendo, para mim, titular no lugar do Fabrício Bruno e o Léo Pereira sendo titular da quarta zaga. O Fabrício Bruno sendo reserva para o Léo Ortiz, Davi Luiz sendo reserva para o Léo Pereira. E tenho dito, é isso, o Flamengo vai jogar dessa forma, beleza? O Tite vai utilizá-lo assim, muito provavelmente. Eu não consigo imaginar o Tite fazendo com que o Léo Ortiz seja um concorrente do Léo Pereira. Né? O Léo Pereira está jogando muita bola. Inclusive o lançamento em 3 dedos que ele deu lá para o Bruno Henrique, num lance que quase resultou no gol do Flamengo, né? Num cruzamento que o Bruno Henrique deu, foi coisa linda, coisa de cinema. Né? Então não dá para tirar o Léo Pereira do time, convenhamos. E quem diria, né, que o Léo Pereira seria o cara a ser hoje o titular indiscutível da zaga do Flamengo. Vale lembrar os primeiros meses de Léo Pereira com a camisa rubro-negra, cometeu uma série de falhas ali, inclusive no jogo contra o Corinthians, na final da Copa do Brasil, no primeiro jogo, em que o Thiago Maia teve que se desdobrar para evitar um gol certo do Yuri Alberto, tá bom? Saudações, até a próxima e tchau, tchau.